Oi, gente, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem, que você esteja calmo, tranquilo e, acima de tudo, com a sensação de dever cumprido. Você que vai fazer a PM está chegando agora na reta final da sua preparação e tenha a certeza de que você deu o seu melhor. Então, não se cobre e tenha em mente que os planos do Senhor são maiores para a sua vida, tá? O pessoal que vai fazer Polícia Civil ainda tem um pouco mais de tempo, mas também não pode relaxar. Daqui a pouco vocês também entrarão na reta final, né? Então vamos lá. Nós já vimos em sintaxe, nós vimos sujeito, predicado, complemento verbal e a gente vai ver complemento nominal juntamente com adjunto adnominal. E agora nós veremos agente da passiva. Gente, agente da passiva é o termo que, em primeiro lugar, é iniciado por preposição e indica quem ou o que executou a ação do verbo, só que aquela oração ela vai estar na voz passiva. E para isso, para que o conceito de agente da passiva fique mais claro para você, nós iremos revisar as vozes verbais, tá? Então, vamos fazer essa revisão. Olha, voz ativa eu tenho quando o sujeito pratica, o sujeito pratica a ação do verbo. Eu digo assim: Pedro lavou o carro. Veja, quando eu digo Pedro lavou o carro, Pedro ele praticou a ação de lavar. Veja que Pedro agiu. E agir é praticar ação. Eu digo, minha mãe fez o bolo. Quando eu digo que minha mãe fez o bolo, ela praticou a ação do verbo fazer. Entende? Quando eu digo meu pai pintou o quadro. Veja, meu pai ele praticou a ação de pintar. Ele teve que agir para poder pintar. Então, a voz ativa, ela pressupõe uma ação, uma ação da sua parte. Você precisa agir para praticar a ação do verbo. Diferente de quando o verbo está na voz passiva. Por quê? Porque na voz passiva, o sujeito ele vai sofrer a ação do verbo. Uma ação, ela vai ser praticada em cima desse sujeito. Quando eu digo assim, olha, o carro foi lavado por Pedro. Veja que quando eu digo, isso deveria ter sido verde, né? Veja que quando eu digo que o carro foi lavado por Pedro, o carro sofreu a ação do verbo lavar. Veja que não foi o carro que lavou, né? Não foi o carro que praticou a ação, mas no caso o carro sofreu a ação
do verbo lavar. Ou seja, praticaram a ação de lavar no sujeito. Então, enquanto que na voz ativa eu tenho um sujeito que pratica a ação, na voz passiva, o sujeito recebe, sofre a ação do verbo. Enquanto eu preciso agir, no outro eu preciso sofrer. Daí o termo ativa e passiva. Ativa é o que pratica, é o que faz, e passiva é o que recebe. Ele fica inerte e só recebe a ação. Nós ainda temos essa voz passiva aqui. A gente vai aprender que a voz passiva pode ser analítica ou ela pode ser sintética. Na analítica, você vai utilizar uma locução verbal, ou seja, você vai estender a sua mensagem. Aqui você vai precisar de uma locução verbal. Já na voz passiva sintética, você vai resumir sobre a informação daquele verbo. E para isso você vai utilizar a partícula se. Então vamos olhar aqui. Eu vou dar um exemplo, não se preocupe. Agora você pode achar um pouco difícil, mas agora você vai ter a sua vida facilitada. Veja, eu tenho assim, o mesmo exemplo. Pedro lavou o carro. Pedro lavou o carro. Veja, quando você tem Pedro lavou o carro, você entende que o sujeito da oração, que você já sabe encontrar, você já sabe o que fazer, ele pratica a ação do verbo. Então, aqui eu tenho voz ativa. Gente, para eu passar essa frase que está na voz ativa para a voz passiva, eu tenho duas opções: passar para a voz analítica ou passar para a voz passiva analítica ou passiva sintética. Eu tenho essas duas situações. E o que eu preciso fazer? Passiva analítica. Eu já entendi que a voz passiva é aquela que sofre a ação do verbo. Mas essa voz passiva, ela tem dupla divisão, certo? Ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética. Quando é que eu vou ter a voz passiva analítica? Veja só. O objeto direto da voz ativa, preste atenção comigo. O objeto direto, porque se você olhar, ó, Pedro, deixa-me apagar. Pedro é o meu sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo. Lavou o carro é o meu predicado. E você ainda vai dizer que esse predicado ele é verbal, porque eu tenho um predicado, porque eu tenho um verbo nocional, certo? Então, quando eu digo Pedro lavou, faz sentido? Ou eu preciso complementar essa mensagem para que você entenda? Se eu falar apenas Pedro lavou, você entende a mensagem? Não, você não entende. Você não entende porque o verbo, ele exige um complemento. Se ele exige um complemento, ele é um verbo transitivo. Intransitivo é aquele que não precisa de complemento e transitivo é aquele que precisa de complemento. Então, Pedro lavou o quê? Pedro lavou o carro. Veja que o complemento, ele vai se ligar ao verbo e ele não vai usar intermediário, porque o intermediário que a gente tem é preposição, só que o não é preposição. Se eu não uso o intermediário é porque a ligação é direta. Se a ligação é direta, meu objeto é direto, certo? Se eu tenho um objeto direto, eu tenho um verbo transitivo direto. Ok.
Feita a análise, a gente já viu que aqui está na voz ativa. O que é que acontece? Para eu passar para a voz passiva analítica, preste atenção. O meu objeto direto da voz ativa, ele vai se transformar em sujeito paciente. O verbo eu transformo em locução verbal. E o meu sujeito, lá da voz ativa, preste atenção. Aqui é voz ativa. E aqui é voz passiva analítica. Deixe-me colocar um pouco aqui mais para baixo, para ficar mais organizado. O meu objeto direto, ele vai se transformar em... Aqui, voz passiva analítica. O meu objeto direto, ele vai se transformar em sujeito paciente. O meu verbo da voz ativa vai ser transformado em locução verbal. E o meu sujeito da voz ativa, vai se transformar em agente da passiva. Então, vamos ver como é que vai ficar essa transformação na prática. Gente, eu aprendi que eu tenho que pegar o objeto direto da voz ativa, que vai se transformar no meu sujeito paciente. Quem é o objeto direto? O carro. Então, você coloca aqui. O carro. Olha, eu tenho um verbo transitivo direto, ok? Só que para eu passar para a voz passiva analítica, eu tenho que transformar em locução verbal. Então, o carro foi lavado. E aqui agora, ó, preste atenção aqui. Quem é o meu sujeito da voz ativa? Olha a frase que eu dei. Não é Pedro? Pronto. Pedro vai se transformar em agente da passiva. Então, o agente da passiva, eu disse a vocês que é sempre iniciado por preposição. O carro foi lavado por quem? Por Pedro. Prontinho. Você acabou de passar a frase que estava na voz ativa, você acabou de construir, de passar para a voz passiva analítica. Olha que lindo. Luciana, e de onde é que nasce essa história de agente da passiva? Daqui, ó. Porque o agente da passiva é aquela pessoa ou aquele ser que praticou a ação do verbo, estando a frase na voz passiva. Então, olha a frase. O carro foi lavado por Pedro. Quem foi que praticou a ação do verbo lavar? Foi o carro ou foi Pedro? Foi Pedro que praticou a ação do verbo lavar. Então, como foi Pedro que praticou a ação do verbo lavar, ele é o agente da passiva. Luciana, mas se ele foi quem praticou a ação do verbo, por que ele não é sujeito? Porque nós não temos sujeito preposicionado. Não pode existir sujeito preposicionado. Por isso que a gente não chama de sujeito, a gente chama de agente, ou seja, sujeito, aquele que praticou a ação, estando a frase na voz passiva. Agente da passiva. Luciana, e como seria a voz passiva sintética? Você também já aprendeu isso. A voz passiva sintética é aquela que você faz com o auxílio da partícula se. Olha, você vai lembrar do S e vai lembrar que faz com o auxílio do se. E a gente aprendeu que o verbo sempre tem que ser verbo transitivo direto
ou verbo transitivo direto e indireto. E olha aqui, vamos pegar a mesma frase. Pedro lavou o carro. Pedro lavou o carro. Então, para você passar para a voz passiva sintética, você esquece sujeito, porque o sujeito ele vai se deslocar para a partícula si. Então, veja. Na voz passiva sintética, lavou-se o carro. Prontinho. Por meio desse si, quando ele acompanha verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto ou indireto, eu consigo perguntar ao verbo o que foi que se lavou. E aí você vai ter como resposta o carro. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Perfeito, né? E aí, relembrando, a gente ainda tem a voz reflexiva, que é quando você pratica e sofre. Peraí, gente, é azul. Eu tenho um toque, tá? Que é quando a voz reflexiva é quando você pratica e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo. Então, quando eu digo assim: João cortou-se com a faca. Quando eu digo João cortou-se com a faca, veja que esse si você pode traduzir como a si mesmo. Toda vez que você puder fazer essa conversão desse si em a si mesmo, é porque a frase ela está na voz reflexiva. Veja que João, ele praticou a ação do verbo cortar, foi ele que cortou, mas ele também sofreu essa ação. Por quê? Porque ele cortou a si mesmo. Ele praticou a ação e ele recebeu a consequência dessa prática. Ele pratica e sofre a ação do verbo. Então, toda vez que isso acontecer, é porque a frase ela está na voz reflexiva. E, por fim, nós ainda temos a voz recíproca. Quando é que acontece a voz recíproca? Quando, veja, nós temos um agente e um outro agente. Então, veja, você pressupõe uma quantidade de agentes. Um só, ele não teria como você ter voz reflexiva, voz recíproca, aliás, tendo só um agente. A voz recíproca, ela pressupõe 2 ou mais agentes. Tá certo? Então, aqui, o que é que acontece com a voz recíproca, gente? Esse agente, ele vai praticar a ação do verbo em relação a esse agente. Esse pratica e esse vai sofrer a ação. Esse aqui também vai praticar a ação do verbo e esse aqui também vai sofrer a ação do verbo. Então, aqui, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o verbo sempre vai estar no plural. Por quê? Porque na voz recíproca, eu pressuponho a existência de, no mínimo, 2 pessoas. Então, o verbo aqui sempre vai estar no plural, acompanhado da partícula si. Então, veja, quando eu digo assim: os meninos se abraçaram. Veja que quando eu digo os meninos se abraçaram,
Veja, esse praticou a ação de abraçar no menino 1 e o menino 1 sofreu a ação de ser abraçado. E o menino 1 praticou a ação de abraçar no menino 2 e o menino 2 sofreu a ação do abraço. Então, para que você tenha voz recíproca, é necessário que você tenha, no mínimo, 2 agentes, tá? Então, e o verbo também, ele vai estar no plural, acompanhado dessa partícula se. Então, agora que eu já expliquei a você o que é agente da passiva e nós fizemos uma revisão sobre as vozes verbais, eu vou colocar aqui outras frases para que você consiga passar para a voz passiva, tanto analítica como a sintética, e você também identifique o agente da passiva. Tudo bem? Pronto, deixe-me colocar aqui. Minha mãe cortou o bolo. Veja, está na voz ativa. Minha mãe está praticando a ação do verbo. Agora, veja aqui. Essa daqui eu vou já responder essa primeira questão. Eu vou dar outras aqui para que vocês pratiquem, tá? Pronto. Todas essas frases, elas estão na voz ativa. Veja, o agente, o sujeito, pratica a ação do verbo. Agora eu quero que você olhe o seguinte. Você vai passar para a voz passiva analítica, você vai passar essas frases para a voz passiva sintética e na voz passiva analítica você vai identificar o agente da passiva. Veja, eu tenho essa primeira frase que eu coloquei aqui, eu vou responder com você. Veja, minha mãe cortou o bolo. Sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo. Cortou o bolo é um predicado verbal, porque eu tenho um verbo nocional. Então, o verbo, quando eu digo minha mãe cortou, não tem sentido completo, né? Quem corta, corta algo. Então, já sei que é um verbo transitivo. Minha mãe cortou o quê? O bolo é o meu objeto direto. Veja que eu não usei intermediário. Se é um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Eu aprendi que para eu passar para a voz passiva analítica, então vou construir aqui voz passiva analítica e aqui eu construo voz passiva sintética. Eu aprendi que para eu passar para a voz passiva analítica, o meu objeto direto vai virar o meu sujeito paciente. O meu verbo eu tenho que transformar em locução verbal e o meu sujeito vai virar o meu agente da passiva. Então, olha só. O bolo, objeto direto, se transforma em sujeito paciente. O meu verbo eu vou transformar em locução verbal. O bolo foi cortado. Por quem? Quem praticou a ação do verbo? Por minha mãe. Quando você passa para a voz passiva analítica, quem foi que praticou a ação do verbo aí? O bolo ou minha mãe que praticou a ação do verbo? Veja, quem praticou a ação do verbo, quem serviu de agente aí, foi minha mãe, foi ela que praticou a ação do verbo.
Então, a agente da passiva é o sujeito que pratica a ação do verbo estando a frase na voz passiva. Como eu não posso ter sujeito preposicionado, ele é chamado de agente da passiva. E o agente da passiva, ele é sempre introduzido por uma preposição. Então, aqui eu achei o meu agente da passiva. Aprendi que para eu passar para a voz passiva sintética, eu anulo o sujeito, certo? Deixa-me apagar agora para não ficar feio. E eu vou introduzir aqui a partícula se. Cortou-se o bolo. Prontinho. Eu passei para a voz passiva analítica, que é essa primeira situação, e também localizei o agente da passiva, que é o ser que pratica a ação do verbo, estando a frase na voz passiva. E eu passei também a frase que estava na voz ativa para a voz passiva sintética. E eu fiz isso com o auxílio da partícula se. Prontinho. Eu agora quero que você faça esse mesmo exercício, inclusive apontando o agente da passiva em cada frase. Passe para a voz passiva analítica e passe para a voz passiva sintética. Passe para voz passiva analítica e passe para a voz passiva sintética. Passe para a voz passiva analítica e passe para a voz passiva sintética. Prontinho. Faça o exercício. Qualquer dúvida, você sabe como me contatar. Vamos agora para a nossa próxima aula, tá? Um abraço e até já!